agradecer a todos os irmãos da Sala 57, que estão chegando aqui pela primeira vez também, e já estão aqui há muito tempo. Eu recebi muitas mensagens de muitos de vocês, mensagens de apoio, mensagens de consolo, principalmente no dia em que tudo ocorreu, na quarta-feira, e eu não consegui responder nenhuma, porque estava na correria, passando por um processo que eu não queria passar, que assinar a certidão de óbito do meu filho no hospital e ter que vê-lo morto. Com a minha esposa e com meu filho Gabriel, filho mais velho, e a gente não iria ver o nosso filho morto. Nós queríamos ficar com aquelas imagens, tantos marcos que ele deixou. Para todo lado que a gente olha, na internet, na televisão, a gente vê o Esdras. E quarta-feira para cá eu tenho evitado abrir todas essas mensagens. A Novo Tempo fez um programa dedicado à família e à vida e ministério de Esdras. Eu não tive coragem de assistir até hoje. Porque ver ele vivo é tão complicado. E depois eu tenho que me deparar com a realidade de que ele não está mais vivo. Que a permissão divina se deu. E tinha algo muito maior acontecendo, principalmente no mundo espiritual. Eu não podia fazer ideia. Eu morto meu filho agora em praga terrível que está devastando a terra e a nossa igreja. Muitos estão dormindo no Senhor, por conta dela. Os meios que Deus encontra para levar seus filhos, os meios que Ele escolhe para levar os filhos, a gente pode não entender, mas sejam tragédias. Se um filho dele fiel tiver que ser cerrado ao meio, se um filho dele tiver que ser crucificado de cabeça para baixo, homens e mulheres de Deus, cristãos, honestos, dedicados exclusivamente ao Senhor, tiverem que ser dilacerados pelos leões. E a gente, às vezes, não entende por que isso acontece. Deus me presenteou com duas preciosas joias. Duas joias preciosas. Meu filho mais velho, o Gabriel, e o Esdras, o meu filho mais novo. Morreu aos 23 anos, quarta-feira. Evite chorar. Porque depois que meu filho dormiu, eu comecei a ver quantas pessoas que começaram a me escrever e partilhar dos seus sofrimentos para aliviar o meu. Eu, e com toda a sua experiência de ter perdido as suas duas filhas no mesmo dia, e que no funeral não sabia para que caixão olhar, não podia dimensionar o tamanho da sua dor, da irmã. Pensei como Deus foi bom comigo, porque levou o Gabriel, mas deixou. Levou o Esdras, mas deixou o Gabriel, meu filho mais velho, que tem sido minha força, meu apoio junto com a minha esposa. Estamos o tempo todo abraçados. Quando um cai no pranto desesperado, todos chegamos juntos e abraçamos uns aos outros. E aí, às vezes eu fico pensando, meu Deus, me ajuda a enxugar minhas lágrimas, porque a dor não é só minha, tem uma dor devastando a terra. Quando o culto estava sendo realizado aqui no início, quando iniciou a sala hoje, quantas mensagens de pessoas sendo entubadas, pessoas pedindo oração por famílias enlutadas. Eu pensando, meu Deus, meu filho é apenas uma parte pequena do sofrimento do teu povo. E sempre que eu vejo isso, eu lembro do livro de Joel. Joel diz que nós, pastores Wagner, todos os sacerdotes de Deus, queriam clamar entre o pórtico e o altar e dizer, Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha. Salva o teu povo, Senhor. Mas por mais que a gente tenha orado e clamado, como eu orei pela salvação do meu filho, pela vida do meu filho, para que ele não morresse, às vezes o Senhor não atende a oração e a gente fica sem compreender. E hoje, propositalmente, providencialmente, o Wagner tinha me convidado para testemunhar e perguntou se eu já estava em condição de fazer isso. E eu disse, pastor, desde ontem, quero muito falar do que Deus tem feito comigo, como Ele tem me ajudado a suportar a minha e a minha família, sede de contribuir para que outras pessoas que estão sofrendo agora, como essa irmã que me mandou essa oração. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, como a coisa está complicada. Ontem nós choramos aqui pela ausência do Esdras, nos reunimos para orar, eu, meu filho Gabriel e minha esposa Roberta. E quando eu terminei de orar, recebi uma ligação, um amigo chorando muito. Ele tem um filho, mais ou menos 5 anos de idade, e a sua esposa estava grávida, e ele estava radiante demais, porque estava perto de receber a filhinha dele, era uma menina, já tinha nome, enxoval. E ele ligou para mim chorando muito, dizendo, eu só tinha que ligar para você, não liguei mais para ninguém, porque
A minha dor se parece um pouco com a sua, não é do tamanho da sua, mas eu também estou perdendo minha filha. A esposa abortou e estavam em choque, estavam tão felizes pelo nascimento da filha, na expectativa do nascimento da filha. Ele ligou chorando e eu disse, olha, a tua dor, você não pode dizer que é menor ou maior do que a minha, porque cada um tem a sua dor. O pastor Wagner falou aqui recentemente. Cada um tem a sua dor, cada um carrega no peito as dores, os sofrimentos que o Senhor tem preparado para nós. Dores e sofrimentos. Você pode olhar para essa minha frase com estranheza. Mas o Senhor tem preparado sofrimentos para o seu povo. A fogueira está acesa. O fogo refinador está sendo alimentado. E o seu povo está sendo lançado para ser purificado, moldado, construído, refeito, regenerado, para sermos todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando o Senhor nos chamou para o Evangelho, Ele nos chamou para sermos participantes de duas formas desse Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele prometeu repartir conosco a sua glória, seu reinado. Mas o chamado dele inclui sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Lugar no nosso corpo para guardá-los. É da impressão que ele abre nosso coração numa cirurgia espiritual e coloca as pérolas lá dentro. Porque parece que ele tem a intenção de fazer com que, se tivermos que passar pelo processo antinatural de enterrar os filhos, e a morte, seja o que for, tenha que arrancá-los do nosso coração, tem que levar um pedaço. Tem que sangrar. Para tirar. Cristo, antes de todas as coisas virem a ser, antes de todas as eras, ele que já era um com o Pai, habitava no seu peito. Simbologia muito simples, mas para mim é assim que ele faz com nossos filhos. Assim como Cristo habitava em seu peito e quando ele foi tirado do Pai, o Pai deve ter sangrado e sentido, sofrido. Assim, quando nossos filhos se vão, é como se essa pérola fosse arrancada, e muito sangue fosse derramado, e muita dor sentida. Mas ele queria que fosse assim. Porque sermos participantes dos sofrimentos de Cristo, torna semelhantes a ele e agrada ao Pai. Eu tinha dificuldade de entender porque Isaías falou dessa forma a respeito do Pai. Ao Senhor agradou Moelo, e ele se disponibilizou a vivenciar um projeto de salvação. Essa mesma irmã que ligou para mim, contando da história das duas filhas que ela perdeu, disse que Deus tinha um projeto na minha vida. Eu fico pensando, se sentiu sozinho, e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele abandonaste, ele sentiu a separação do Pai, porque o meu pecado estava lá com ele, o seu pecado, meu irmão, minha irmã, estava com ele. E aquele pecado que faz separação entre nós e nosso Deus, agora fez separação entre o seu filho amado, que habitava em seu peito, e o seu Pai. Cristo sentiu a solidão. Quando eu conversava com o pastor Wagner, Deus colocou em meu coração, porque, irmãos, muitas pessoas me escreveram preocupadas comigo, porque mais ou menos 10 dias antes da morte do meu filho, estava meu filho aqui ajoelhado, clamando por mim, pela minha vida. Estava minha esposa clamando pela minha vida. Eu estava do mesmo jeito que ele ficou, com Covid, dificuldade de respirar. Quase cheguei a ser entubado, como ele foi. Como vocês já sabem, eu contei isso na primeira vez que testemunhei para vocês. E o meu filho estava orando para que eu sobrevivesse. E aí vocês devem imaginar como ficou a minha cabeça, porque eu sobrevivi. Saí daquele hospital, quem foi me buscar no hospital foi o meu filho, o Esdras. Meu filho mais velho me levou, o Esdras, e trouxe para casa tão cheio de alegria, porque eu estava vivo. O que Deus fez na sua vida, ele era um menino muito espiritual. Só se sentava do meu lado para falar sobre as coisas de Deus, as coisas profundas, sua palavra, e nos deleitávamos aqui por horas falando do Senhor. E tinha prazer nisso. Ele me levou para casa, teve a alegria de me devolver ao lar. Eu orei tanto, clamei tanto pela vida do meu filho. Cada oração que eu fazia por uma pequena melhora, eu recebia uma piora. Cada vez que eu achava que viria um milagre de restauração, ele piorava. As notícias nunca eram boas.
sempre eram ruins. Eu estava muito amedrontado, com muito medo, eu estava preocupado. Tive que colocar ele na ambulância. Quando ele estava na ambulância, minha esposa e a minha nora se abraçaram num pranto, começaram a chorar. E uma janelinha, disse a mãe e a esposa chorando e ele mesmo se sentisse fraco para sobreviver àquela experiência. Nós estávamos aqui em Engenheiro Coelho, ele naquele dia estava sendo levado para São Paulo, separado da família, 2 horas e meia de distância. Não iríamos mais abraçar nosso filho naquela hora. Não iríamos mais vê-lo, mas nós não sabíamos. Entre dessa janelinha para que ele não visse a mãe sofrer e a esposa. E aí eu disse para ele, filho, o Senhor é contigo. Trabalhe a tua mente, para que você não fique preocupado. Confia em Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Depois ver o filho definhar até a morte. A primeira impressão que a gente tem é que nós mentimos para o nosso filho. Ele estava lá naquela ambulância e eu tinha condições de tirá-lo de lá, se eu quisesse, porque o tempo todo ele dizia, eu só quero sair daqui. Me tirem daqui. Eu estava angustiado com a sua cabeça, como ele estava enfrentando aquele momento. Mas nessa hora que nós conversamos na ambulância, ele olhou para mim com um olhar muito sereno. Eu disse, confia, filho, vai dar tudo certo. Ele fez um gesto positivo com os olhos para mim, como quem diz assim, sim, pai. Ele foi. Ele vivenciou 10 dias atrás toda a minha experiência. E agora ele estava ali, sabendo tudo que eu passei, provavelmente ele passaria. Mas Deus começou a trabalhar em sua mente, foi lhe dando paz de espírito. Ele foi. Não foi demorado, porque Deus sabia que não podia ser. Ele entrou às 8 horas da manhã, foi internado, e no outro dia, às 2 horas da madrugada, ele estava morto. As pessoas estavam ligando para mim preocupadas e me mandando mensagens, pensando que meu coração podia se encher de mágoa e de tristeza, porque será que o Senhor realmente realizou um milagre na minha vida? Na vida do meu filho, não? Aos poucos Deus foi abrindo os meus olhos. Foi me mostrando coisas incríveis. E todas as pessoas que perguntavam para mim como era que eu estava, eu não desfalecesse na fé, eu respondia da seguinte forma, irmãos. O Espírito do Senhor estava sobre nós, nos sustentando. Que jamais eu vou deixar de louvar o nome do Senhor. Jamais eu vou deixar que Satanás impedir da minha vida. Já estive acorrentado pelo diabo, preso, como vocês sabem, e o Senhor me libertou. O Senhor me deu vida novamente. Um dia eu acordei no hospital e eu tinha uma outra mente. Deus me deu uma outra cabeça, novos sentimentos. Santificou meus propósitos e minhas vontades. Eu não sabia como isso tinha acontecido de maneira tão rápida, porque simplesmente abri os olhos e ali estava, olhando para Deus com tanto carinho, sentindo tanto amor. Olhando para minha família e amando como nunca amei antes, meus irmãos, minha esposa, meu filho. Do dia para a noite, conversando com o pastor Wagner, eu disse para ele assim, pastor, Deus me permitiu vivenciar uma experiência sem igual. Pude ter um vislumbre muito pequeno do que sentiu o Senhor, o meu Senhor, enquanto estava sendo crucificado. Estava longe da minha família, totalmente só, em angústia profunda, querendo sentir e ouvir a voz de Deus, e por mais que eu orasse, eu não conseguia sentir. E aqueles primeiros momentos foram terríveis, porque eu dizia para Deus, Senhor, tu sabes que eu preciso. Ouvir tua voz, fala comigo, me conforta, mas por mais que eu orasse, não ouvia a voz de Deus. Eu sentia aquela solidão em mim. A pálida sensação do porquê da voz de Deus, da voz de Cristo ter saído da cruz. Todos puderam ouvir. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Eu me senti desamparado pelo Pai. Que a dor, uma dor profunda que não se compara à dor do Filho, Jesus. Mas tive um vislumbre do que é morrer sozinho. A expectativa da morte se aproximar. Aí depois que o Senhor restaura a minha vida, me cura, me dá uma nova mente, um novo coração. Eu passo por essa experiência com meu filho. Aí agora eu assumo um outro lugar. Eu recebo um novo vislumbre. Ver a ambulância partir e não poder fazer nada. Ver o seu filho sendo repudiado, maltratado, xingado, espoteado, humilhado. Não poder fazer nada. Aí eu pensei, meu Deus, que privilégio. A dor é tão grande de perder o meu filho, mas toda essa experiência tem me aproximado tanto da tua essência, do teu coração. Como eu poderia, Senhor, me rebelar contra ti? Como poderia dizer uma palavra? Ela tem que render louvor, adoração.
reuni a minha família aqui num dia, clamamos ao Senhor em alta voz. E dissemos, Senhor, o nosso lar é teu, a nossa casa é tua. Louvado seja o teu nome. Na hora que meu filho foi enterrado, geralmente as pessoas batem palmas ali, quando termina a cerimônia. Nós não batemos palmas. Porque quando meu filho desceu à sepultura e o processo terminou, lembrei do que disse um certo homem, servo de Deus, em sua palavra. O Senhor Deus, o Senhor deu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu disse como? A gente chama ele aqui de Deda. Disse assim, até já já, Deda. Já já a gente se encontra. Peguei o meu filho mais velho nos braços, coloquei o braço sobre ele e saímos andando ali. O meu coração se encheu de esperança, de alegria, por ter vivenciado essa experiência. Me aproximou de Deus, me deu convicção da salvação do meu filho e da certeza do reencontro. Eu acho que é isso, pastor. Essa foi a minha experiência com a morte do meu filho. E eu louvo a Deus, porque agora eu não tive nem tempo muito de chorar a morte do meu filho, porque outras pessoas estão sofrendo e nós temos que estar fazendo a nossa parte como intercessores. E eu e minha esposa e meu filho já estamos nessa jornada. Fiquei muito feliz porque a morte do meu filho repercutiu muito. Eu comecei a ouvir muitos testemunhos sobre as letras das músicas que ele fez, as palavras que ele disse. E meu filho Gabriel, extremamente motivado, reuniu todos os seus primos ontem, convocou os primos para um reavivamento espiritual. E disse, a única forma da gente encontrar as pessoas que a gente ama é se preparando. Então, a gente precisamos nos ajudar, precisamos ajudar uns aos outros. Queridos, ontem eles decidiram abrir uma sala para oração, onde eles poderão abrir o coração, falar das suas necessidades, fraquezas e orar uns pelos outros. Eu fiquei muito feliz porque a morte do meu filho Esdras tem dado frutos e tem levado pessoas a se sentirem na necessidade de organizarem suas vidas, lutarem para serem semelhantes a Jesus. Mas, meus queridos, antes de terminar esse testemunho, eu gostaria de dar para vocês a base bíblica, porque eu falei antes no início, eu acabei não dando a base bíblica, porque eu disse Deus nos chama para o Evangelho, que inclui participação nos sofrimentos e na glória. E o texto que eu encontro esta verdade é o que está escrito lá em 1 Pedro 4, verso 13. Este homem aí, Paulo, que eu estou chamando para o meu ministério, importa que ele saiba o que é sofrer por amor ao meu nome. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve, então, para vivermos essa experiência em toda a sua essência, Filipenses 3, verso 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. E o verso 10 está escrito, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe a cada um de nós e que este chamado para o sofrimento e para a glória possa ser abraçado por cada um de nós. E o Esdras, quando estava no hospital, no pior momento, depois que os médicos vieram falar com ele, disseram que ele ia ser entubado, e a nossa maior angústia era como ele ia lidar com toda essa pressão. E um pastor trabalha no Reino Unido e que por uma questão de saúde passou por um processo de cirurgia e durante a cirurgia ele contraiu o coronavírus. A sua situação ficou muito séria também. Ele acabou vindo para o Brasil para se tratar e foi internado no mesmo hospital que o Esdras estava. Ele viu quando falaram para o Esdras que ele iria ser entubado e viu como o Esdras estava se sentindo, preocupado, angustiado. E aí aquele pastor que estava deitado ao lado, que não podia se levantar, estava na mesma situação que o Esdras, levantou-se com muito esforço lá da sua cama, foi até ao lado do meu filho e orou com ele. E disse o que eu gostaria de dizer. Filho, não tenha medo. O Senhor está com você. Então Deus providenciou um servo dele, um ministro, para que na hora mais difícil da vida do meu filho, ele pudesse orar, confortar o meu filho e prepará-lo para o sono dos justos. Os médicos também envolvidos com Esdras alguns deles eram adventistas. O médico que fez um relatório para mim, um médico que é amigo da minha irmã, velhinha, estavam todos cientes, dando apoio espiritual, preparando Esdras para esse momento, que eles não sabiam que Esdras viveria. Mas por um senso de responsabilidade e dever a essa missão, a esse ministério que Deus nos confiou,
prepararam Esdras para que ele estivesse pronto para o momento mais difícil da sua vida e para dar a Deus a sua família e aguardar a sua família até a manhã da ressurreição. Então, louvo a Deus, pastor, porque mesmo diante de uma imagem trágica, que é a morte de um filho, Deus realizou inúmeros milagres. Preparou Esdras, preparou a nossa família, preparou a todos que estavam orando por ele. E o milagre aconteceu e continua acontecendo, porque Esdras deixou um legado, vai adiante por muito tempo, nós não sabemos quanto isso vai frutificar. Louvo a Deus porque os meios seculares veicularam a morte do meu filho, e muitas pessoas começaram a procurar e saber quem era o Esdras, e quem nunca tinha visto falar de Esdras começou agora a ouvir suas músicas e conhecer a sua história. Eu louvo a Deus porque meu filho, assim como o milagre de Eliseu, depois da morte, continua a realizar milagres para a honra e glória do nome do Senhor. Eu me refiro a Eliseu porque o soldado morto foi jogado na cova de Eliseu, como vocês sabem. Ao tocar os seus ossos, reviveram. Espero que meu filho, a sua morte, possa trazer vida a muitas pessoas ainda. Vivificar a vida espiritual de muitas pessoas através de suas letras, suas canções e seu testemunho. Primeiro em tua vida. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Eu corri, soltei tua mão, me queimei no fogo da ilusão. Eu caí, fiquei no chão, me perdi, vi nascer na escuridão. O amor não me impediu, permitiu os meus descasos pra me ver recomeçar. Que não